Vamos começar, então? Estamos começando mais um Papo das Duas. Eu sou a Nina Reis. Eu sou a Cibele Lopes. E hoje, Cibele, vamos falar sobre o quê? Morar sozinha. Então, iremos falar sobre isso. Porque é uma coisa em comum, né, entre a gente. Sim. Acho que é o sonho também de muita gente. Ou o pesadelo também de muita gente. Pois é, eu acho que tem essas duas vertentes. Concordo. Tem muita gente que tem muito medo, eu já ouvi isso de algumas amigas. E tem muita gente que ama. Inclusive tem até dificuldade de abrir mão disso. De morar sozinha? Isso, abrir mão de morar sozinha. Tá. E casar, e, enfim. Ou dividir depois com alguém, entendeu? Depois de morar sozinho uma vez, ou o passo seria um casamento, ou continuar morando sozinha. Mas é porque eu vejo muita gente que não tem coragem de dividir, entendeu? Tipo, vou morar com amigas, vou pra uma república, enfim, vou voltar pra casa dos meus pais. Não, isso pra mim essa parte eu acho não que é nenhuma opção dessas aí. Essa parte eu acho que é a que o pessoal mais tem medo, assim, sabe? Mas é porque num podcast anterior você falou que veio pra Brasília. Uhum. E aí você nunca tinha morado sozinha. Nunca tinha morado sozinha. Eu sempre morei com os meus pais. Na verdade, depois mais com a minha mãe, né? Porque eles se separaram, eu tinha 14 anos. E aí morava eu, minha mãe e a minha irmã. Uhum. Então eu nunca tive pretensão de morar sozinha. Eu achava muito bom estar ali. Era muito confortável, era cômodo também. Casa de mãe é bom, né? Né? Por mais que a gente tivesse contratempos também, mas era a minha casa, né? E quando eu recebi essa proposta dos meus tios de vir morar em Brasília, foi um susto muito grande, mas de uma certa forma eu continuaria morando com alguém, né? Então eu ainda tinha um pouco de receio. Eu pensava mesmo, quando eu vim de Patos pra cá, eu falava, mas será que vai chegar a hora que eu vou ter que sair da casa dos meus tios e morar sozinha? Até que realmente essa hora chegou. Com 3 anos e meio que eu tava morando com eles, foi desgastando assim um pouco a nossa relação e aí eu percebi que realmente eu precisava morar sozinha, eu precisava do meu espaço, eu precisava dos meus momentos, era mais ou menos assim, eu mesma menina. E aí foi quando eu decidi. E foi muito interessante, porque assim que eu decidi, realmente a primeira pessoa que me deu apoio foi a minha tia, porque para eles também estava desgastado o relacionamento de uma certa forma. E era uma casa grande, não era? Muito grande. Eles ainda moram lá, era uma casa muito grande. E era interessante porque eu lembro quando eles viajavam, eu ficava sozinha. E muita gente falava, nossa, mas você fica naquela casa enorme sozinha. Não tinha problema nenhum, eu amava. Assim, eu não sabia que eu gostava tanto da minha companhia. Mas o que acontece? O nome disso é solitude. Tem diferença para solidão. Totalmente. Então a solidão é aquela que a pessoa não aguenta ficar sozinha. Ela sempre está procurando alguém, tá na rua, está fazendo alguma coisa. E a solitude é quando a sua companhia às vezes basta. É a melhor. E assim, mas o mais interessante para mim da solidão não é estar sozinha. É estar sozinha acompanhada. Sabe? É tipo assim, é sentir solidão com os outros. Sim. Cara, isso é a pior solidão do mundo. Sim. É a pior solidão. Porque às vezes tem aquela solidão do tipo, terminei um relacionamento, estou na solidão, abandonada. Não é isso, né? Então eu acho que acaba que no finalzinho dessa minha moradia com os meus tios, eu estava me sentindo muito sozinha. Mesmo você estava estando sentindo com solidão eles. com eles e solitude sem eles. Isso, tipo isso, assim. E foi muito interessante, porque minha tia também precisou que eu saísse de lá. E foi muito legal. A gente teve uma conversa muito boa. E assim que eu achei a kitnet, que eu encontrei essa kitnet para morar, ela foi a primeira pessoa a me dar a mão, sabe? Assim, a me ajudar, a ser minha fiadora. E ela é casada com o meu tio, o irmão da minha mãe, né? Mas ela é como se fosse de sangue, assim. Eu amo ela de paixão, eu amo os dois, né? Mas a tia Helena, eu tenho um carinho bem especial por ela. E ela me ajudou muito, muito mesmo, assim. E aí foi quando eu comecei a morar sozinha real, assim, em 2010. E nossa, amiga, é incrível, assim. Eu hoje namoro, tenho muita vontade de casar, construir família com o meu namorado,
Mas, por exemplo, agora que eu comprei os meus móveis novos, então assim, é muito gostoso isso, essa construção comigo mesma. E da sua cara, do seu gosto. Nossa, é uma delícia, assim, sem ninguém dar pitaco, sabe? E justamente isso, e a minha companhia ser o mais agradável. Eu amo estar comigo, né? Isso me chamou a atenção. De que você diz? De você ficar tanto tempo sozinha, principalmente nas madrugadas, que eu falava, gente, como é que ela dá conta? Uhum. E aí, hoje, eu entendo. Minha história não é tão florida e bonitinha igual a sua. Porque eu sempre morei com os meus pais e eles parecem ciganos. Então, eu lembro de me mudar sempre. Uhum. Eu já contei nos dedos, eu acho que eu mudei mais de 10 vezes na minha vida. 10 ou mais. Eu vou depois conto de novo. Uhum. E aí, inclusive de estado. Em Brasília, eu não sei quantos lugares eu já morei. E aí, meus pais, eu vou para Goiânia. Aí eu fui também. E aí, meu pai trabalhava aqui em Brasília, ia todo final de semana para lá. Ele arrumou uma kitzinha perto ali da água mineral. E aí, Goiânia não era um lugar bom para minha profissão. Sim. Assim como você falou de Patos, né? Não era bom para você. E aí eu falei, não, eu vou voltar para Brasília, eu vou ficar nessa kit com meu pai, e aí vou voltar final de semana com ele. Eu estava no relacionamento já, há muitos anos, com o pai da minha filha, e de repente meus pais falam assim, agora a gente vai para o Rio Grande do Sul, Nova Petrópolis. Uhum. Aí eu, putz, para lá eu não vou não. Mas eu não entendi, vocês moravam com seus pais? Isso. Você, o seu ex e sua filha? Não. O Jorge morava na casa dele. Eu não tinha Alice ainda. Ah, tá, entendi. Minha mãe em Goiânia. Uhum. Era eu e minha mãe em Goiânia e meu pai a semana aqui em Brasília. Entendi. Aí eu falei, não, Goiânia não é bom pra mim, pro meu trabalho. Então eu Uhum. vou passar a semana com meu pai e passar o final de semana em Goiânia com eles. E aí eles falaram, a gente decidiu, agora a gente vai morar em Nova Petrópolis. Eu falei, não vou não. E aí de repente eu vi que eu tava sozinha. Meu pai falou, olha, eu vou deixar o apartamento aí pra você. Eu entrei numa depressão, que eu não queria comer. Juro? Eu não queria sair da cama. E você não tem irmãos, né? Não, eu tenho uma irmã. Você tem? Tem. Nossa, aquela que sabe bem da sua vida. 10 anos de amizade. Amiga, mas é porque você não fala dela? Ai, Jesus. E muita gente me pergunta isso. Nossa, você tem irmã? Tem. É porque eu falo muito pouco. Eu acho que você já me falou dela, sim. Mas é porque realmente eu não lembrei. E ela tem a vida dela, ela tem um marido, né? Porque eu acho que ela tinha um namorado, não sei. Hoje ela tá casada, tem 2 filhos. Tá. Morando com ela e tem um que tem 18. Mas já. nessa época que seus pais iam pra Nova Petrópolis, você ia ficar só com ela? Não, eu ia ficar sozinha. Ia ficar sozinha? Nossa, eu entrei numa depressão. Eu não queria tomar banho, eu não queria comer, eu não queria sair da cama. Que isso? Acho que foi um pouco antes de conhecer você. Porque eu lembro que logo depois eu mudei pro Saam. E você falou que dormiu lá uma vez. Então, um pouco antes eu estava nesse lugar. E aí eu me tratei com floral. Eu fui para pedir ajuda. Porque eu tava assim, numa sensação no fundo do poço. De abandono, foi o que você sentiu? Traição. De traição? Traição. Como assim? Vocês vão embora e vão me deixar aqui? Que interessante, né? Assim, porque ouvindo você falar, a primeira sensação que dá é isso. Caramba, foi um abandono total. E não, você se sentiu traída. Traída. Né? Traída. E aí eu me tratei nessa época com floral. E resolveu. Eu tomei floral de bar. E aí, vida que segue. Na época eu tava namorando, ele ficava um pouco lá em casa, ia embora, tinha dia que aparecia um pouco de roupa lá, eu falava assim, opa, já tá ficando muito. Sobrou isso aqui, você esqueceu essas coisas. Pode levar, e ele achava ruim. Passei anos sem saber o que era solitude. Eu sempre tava na solidão. Mas olha que interessante, assim, vou te interromper um pouquinho para analisar o que você disse, né? Você se sentiu traída, você ficou sozinha, te deu uma depressão de ter ficado sozinha, mas quando você se deu conta que o seu ex estava ocupando, que na época era seu namorado, estava ocupando aquele espaço que até então ali naquele momento era só seu, você se sentiu invadida também. Porque era uma coisa indefinida. Mas é interessante isso, porque
poderia... Ou é outra namoro pessoa ou tá não- casado, entendeu? Esse negócio de ficar juntando as coisas ali, mais ou menos, pra mim não servia. Sim, mas eu achei interessante isso, porque para outra pessoa poderia preencher o espaço de solidão, entendeu? E para você não, você meio que se dividiu aí. Você não gostou de ter ficado sozinha por conta dos seus pais, né? Aham. Mas a partir do momento que outra pessoa teve a possibilidade de entrar na sua vida, você meio que bloqueou isso Eu de tinha esse uma certa pensamento. forma. Ou é meu namorado ou casa comigo. Se Sim. vem, vem de vez. Uhum. Né? E aí eu lembro que ele estudava para Interessante. concurso, e aí ele começou a passar mais tempo na minha casa, que era um lugar sossegado. Sim. Eu saía e voltava, ele estava lá na mesa, estudando, na mesma posição que eu deixei. Às vezes eu passava 8 horas fora de casa e eu voltava, ele estava na mesma posição, estudando para concurso. Entendi. E aí depois depois eu mudei para outro lugar, porque, nossa, eu sofri quando pediram aquele apartamento. Porque eu gostava muito de morar ali. Muito, 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 muito. Era muito gostosinho morar ali. E aí eu tive que mudar, mudei meio revoltada. Mudei para outra kitnet. E aí foi no banheiro dessa kitnet que eu liguei para você. E falei, amiga, eu vou fazer o teste de meu gravidez. Deus. Foi nessa. Do Saan. Eu não gostava daquele lugar. E aí eu Ali falei era assim, estranho. Ali era um lugar estranho. isso que era esquisito. Mas é esquisito Mas é mesmo, porque não é estranho. uma área residencial. É estranho. Aí ele veio de repente morar comigo, né? Tipo assim, tô grávida agora, tipo, agora assume, porque a gente já tinha Sim. 15 anos de relacionamento. Caramba. E aí brincando de namorar, eu falei, não dá mais, né? Uhum. Vamos levar um negócio mais a sério. Não significa que morar junto vai ser mais sério. Uhum. Hoje eu tô mais com a cabeça diferente em relação a isso. E aí foi quando eu comecei a morar com o Jorge e grávida. Não foi uma boa experiência. Mas, da forma como foi, porque a maternidade para mim é um capítulo denso, bem à parte. Você sabe dessa história. Sim. E aí eu fiquei mais 2... Olha só, depois que eu morei com ele, que eu fiquei grávida, a relação durou 2 anos. Eu acho que ali foi o começo do fim, sabia? Bem provável. Bem provável. E aí, quando eu me separei, vou morar onde? Vou morar onde? Vou morar do lado da Nina. Eu quero ela, além de amiga, eu quero que ela seja minha vizinha. Foi praticamente, né? Que foi no mesmo corredor. Foi. E aí, eu lembro os primeiros dias sozinha, separada. E aí, com a guarda compartilhada, eu não sabia sabia o que fazer com aquele monte de tempo. Gente, eu tenho um final de semana só pra mim. Você foi se descobrindo, né, amiga? Foi. Foi uma descoberta mesmo. Eu escutei esses dias, eu não lembro aonde, que tem a segunda adolescência. Você nunca ouviu isso? Não. Eu me senti adolescente de novo porque eu comecei a descobrir quem é a Cibele. Entendi. E eu sofri, em relação a esse assunto que a gente está trazendo hoje, eu sofri muito. Que era muito tempo comigo. Na época eu não tinha muito cliente, né? Eu falei, gente, o que eu vou fazer com esse tempo todo livre? E aí eu, desesperada, eu fui atrás de você, vamos sair. Eu lembro que você já estava numa vibe mais quietinha e tal, e eu te tirando de casa. A gente saiu 1, 2 vezes. Aí eu falava, não, aqui não é minha praia. Aí eu procurei a Thalita, que é minha personal. Eu lembro dessa época. Que ela também, eu conheci ela no spa, que tá durando até hoje, a amizade com ela. Olha, você vê. E aí o negócio dela era o hip hop, uns negócios muito esquisitos. Eu falei, tá, eu vou lá conhecer. E fui lá e falei assim, gente, não é minha praia. E eu querendo tampar o buraco, procurando outro relacionamento. Isso ficou muito claro pra mim, assim que eu separei. Sim, mas só uma pergunta. Por exemplo, essas tentativas de saída também era uma fuga para não ficar sozinha? Também. Né? Porque você ainda não tinha aprendido isso. Não, porque eu tava num relacionamento onde eu tinha uma filha que eu tinha que cuidar 7 dias por semana, um marido, uma casa para cuidar. Sim. Aí, de repente, com a guarda compartilhada, separada, eu tenho lá um final de semana inteiro. Meu Deus, é muito tempo para ficar sozinha. Eu tenho que preencher esse tempo com alguma coisa, com alguém, fazendo alguma... Nossa, eu entrei em desespero. Mas realmente, é porque você não teve... você não pôde experimentar isso antes, né? Não. E, quer dizer, na verdade, quando você
pôde, entre aspas, foi quando você se sentiu traída pelos seus pais. Foi uma coisa traumática. E aí eu nunca tinha escutado a palavra solitude. E olha que eu estava no meio de uma formação para ser terapeuta. Falei, nossa, que terapeuta mais fajuta Sem essa, vergonha, né? Se aparecer um cliente para mim falando de solidão, aí eu vou falar, ai moça, então vamos trocar os papéis. Eu tô precisando desabafar. Mas aí eu escutei a palavra solitude e aí teve uma vez que eu fui parar lá no Sebinho para ler. Porque eu tinha um desespero de sair sozinha, tipo, eu não vou dar conta de sair sozinha nunca na minha vida. E aí esse dia eu falei assim, eu vou experimentar, vou pegar um livro, vou lá no Sebinho, vou ler, vou pedir um suco, porque lá tem internet e tal. Nossa, mas eu fiquei muito bem ali. Juro. Aí, essa é o momento que você lembra, assim, de onde te despertou isso? Eu de falei, onde isso é solitude. Você começou a entender que era agradável estar com você. E aí eu lembro do meu mestre, do Ananda. Sim. E aí ele falando assim, falando de relacionamento, né? Aí ele falou assim, as pessoas não se aguentam sozinhas. Por que que o outro tem que aguentar? Nossa, mas aquilo ali caiu assim como uma luva pra mim, um tapa na cara. Interessante, aí ele falou nunca assim, tinha ouvido. aí ele falou assim, grava um áudio seu. Vê se você vai aguentar sua voz. Ele falou isso mesmo? Falou. Nossa senhora. Então você não vai ouvir um podcast seu nunca, né? Não, mentira. Mas interessante isso. Tipo, das reclamações que você... Ele falou assim, no dia que você estiver mal, ruim, grava um áudio. E depois você escuta. Se você quer que o outro te dê atenção, você quer a companhia do outro, se você não quer a sua companhia. E aquilo ficou martelando muito tempo na minha cabeça. Sim. E hoje, por exemplo, uma curiosidade, assim, porque eu sempre gostei de falar sobre isso também. Você se vê sozinha em vários lugares. Tem algum lugar que você não se vê sozinha? Eu vou te dar o meu exemplo, tá? Eu saio para almoçar sozinha, não tem problema com isso, né? Eu vou ali fazer compra aqui no centro do lugar onde eu moro. Eu faço muitas coisas sozinhas. Eu acho que tem uma coisa que eu nunca fiz sozinha, eu sempre tive vontade, mas eu ainda não conseguia ir no cinema sozinha. Eu ia falar do cinema. O cinema eu acho que é não sei assim, é o atestado de solitude, eu acho, que é o teste final. Não sei. Não é? Mas você já foi? Você já foi? Não, no cinema, não porque eu não gosto de cinema, mas talvez eu pense Pois eu tenho vontade. Eu já teve vários momentos que eu sempre me peguei pensando assim, vou aproveitar a segunda-feira, que a segunda-feira é mais tranquilo, porque a sensação que eu tenho é muito interessante isso, porque eu realmente, assim, eu vou para uma praça de alimentação, num horário de almoço onde está infernal aquela praça, eu não me incomodo de sentar sozinha e comer. Agora, se eu for pro cinema sozinha, num horário que tá lotado de gente, eu não sei. A sensação que me dá pensando nisso é que eu vou sentir solidão. Que não vai ser um momento de solitude, entendeu? Entendi. Mas eu gostaria muito de tentar. Eu nunca viajei... Não, já viajei. Já viajei sozinha. Tava pensando aqui, é porque eu já fiz viagens sozinhas, claro que para encontrar pessoas. Mas eu nunca fiz, por exemplo, como algumas pacientes minhas já fizeram. De pegar um período de férias e tirar um final de semana para ficar numa praia, só elas. E, enfim, se curtindo, entendeu? Entendi. E isso aí eu nunca fiz. Então, minha primeira experiência foi essa do Sebinho. E eu lembro que teve um show da Anitta. E aí eu falei, eu vou nesse show. E era numa balada gay. Eu falei assim, bom, não vou correr o risco de mexerem comigo, nem etc, né? Se fosse numa boate, alguma coisa assim, eu falei, eu vou sair sozinha. E eu fui. Eu acho que eu cheguei em casa umas 7 horas da manhã. Mesmo? Não esqueço esse dia. Eu lembro quando você foi, não sabia do horário que você tinha chegado. Não, cheguei, já era de manhã. Fiz amizade com... Encontrei umas pessoas lá. Fiz amizade com o Guilherme. Aí a gente dançou enlouquecidamente, dei carona pra ele pra casa e só cheguei em casa às 7 horas da manhã, mas eu fui sozinha. Pra um show, eu acho que eu já fui em show, assim, tipo, no hotel que eu trabalhei, que lá tem um teatro do hotel, e aí me chamaram pra ir, mas tinha alguns funcionários. Eu não estava do lado do funcionário, mas fui. Agora, assim como você fez,
nunca nem pensei nisso, né? Não sei se eu conseguiria também. Acho que seria um bloqueio igual ao cinema. Tipo, não, tem show de fulano, ainda mais da Anitta. Que é um showzão, né? Assim, um showzaço. Não o negócio é pra um dançar. showzinho intimista, né? Aham. Pelo contrário. É um show de multidão, assim. Aí, assim, eu nunca me vi fazendo isso, não. Aí quando eu fui descobrindo a solitude, aí eu fui descobrindo o prazer e dando valor nas coisas de morar sozinha. Por exemplo, eu durmo a hora que eu quero, Sim. eu acordo a hora que eu quero. Até suspiro. Eu suspirei, porque, nossa, é muito gostoso. Tomo banho a hora que eu quero, como o que eu quero. Se tiver, se não tiver, eu saio, como fora e volto. Uhum. Tá bagunçado, fica bagunçado. Tá sujo, fica sujo. Eu vou arrumar a hora que eu quiser. Né? Então, quando minha filha vem, já tem que ter uma rotina, né? Hora de Claro, acordar, de diferente. comer, tem que preparar almoço. Uhum. Então, e aí eu comecei cada dia a curtir mais minha companhia. E aí eu percebo que eu tô saindo menos de casa. Que eu falo, o quê? Por exemplo, agora tá na época de chuva, né? Certo. Vou sair? Vou nada. Vou ficar em casa, me curtindo aqui. Então, foi todo um processo. Não foi flores que nem o seu. Não, realmente, o seu processo foi bem tenso, bem denso, né, como você mesma disse. É interessante porque, assim, hoje eu namoro, mas mesmo assim, quando eu tenho os momentos comigo mesma, é uma delícia. Mas mesmo antes de namorar, eu gostava muito de sair com as minhas amigas, mas ao mesmo tempo também chegou um período que porque eu também tive muita dificuldade de dizer não no começo. Então eu saía muito, gostava, era uma delícia. E eu sabia que elas queriam a minha companhia. Uhum. Mas eu tinha muita dificuldade de dizer não. O dia que eu aprendi a dizer não foi incrível. Assim, abriu. E você recebia pessoas também na sua casa, né? Muitas. Sempre recebi, né? Sempre gostei. Eu morava numa kitnet e tinha dia que tinha 8 pessoas. Nossa, ainda, hoje eu não recebo tanto quanto antes. Engraçado, hoje eu moro no Da maior. 20 metros maior e não recebo tanta gente. Mas eu recebia muita gente, mas era incrível como assim, quando eu conseguia dizer, não, hoje eu não quero sair. E realmente não. E eu tava muito afim de ficar comigo mesma. E eu adorava, eu sempre fui muito pipoqueira, né? Então eu adorava fazer minha pipoca, sabe? Pegar um vídeo legal, eu sempre gostei muito de YouTube também, adorava assistir nessa época, enfim, X Factor, The Voice Internacional, alguma coisa assim. E eu ficava vendo meus vídeos, ou eu fui uma época pegar o Friends para assistir a série Friends, e era muito massa. Então eu gostava daquilo. Ou só simplesmente deitar na minha cama, ouvir uma música, e justamente isso, não ter hora para dormir, que eu nunca tenho mesmo, eu sempre fui muito noturna, né, muito da madrugada, e não ter hora para acordar. Isso para mim sempre foi muito gostoso, assim, eu sempre gostei muito. E eu lembro muito da minha mãe sempre falar isso para mim. Cada dia que passar, você vai perceber o quanto a sua companhia é agradável. O quanto é gostoso isso. Você se identifica com você mesma em vários aspectos. Nossa, assim. graças a Deus que esse dia chega. Graças a Deus. Mas é maravilhoso, é muito, muito, muito gostoso. Então, assim, o meu cantinho, enfim, não precisa ser só minha cama, né? Às vezes é a minha poltrona aqui na sala de televisão, às vezes é lavando uma louça, porque enfim, né? Tem essas coisas. Eu adoro fazer uma comidinha, adoro lavar louça. Gordinha. Como que é? Gordinha da A lancheira. gordinha da lancheira. Adoro isso. Então, assim, tipo, é muito gostoso pra mim. Esses momentos comigo eu curto muito, assim. E aprendi rápido. Não achei que fosse aprender. Eu tive muito medo de pensar assim, uau, será que um dia eu vou morar sozinha? E assim que eu comecei a morar sozinha, já foi muito bom, assim, sabe? Eu não tive esses grandes problemas que você teve, né? Mas é igual você falou, é bom que o dia chega, né? Nossa, graças a Deus que esse dia chegou. Quando chega esse momento assim é muito importante. Então hoje ficar sozinha e morar sozinha para mim é muito gostoso, mesmo tendo essa projeção de um futuro com o meu namorado. Mesmo fazendo mesmo sua amiga tendo a cópia da chave da sua casa. Nossa amiga, eu tenho que fazer isso. Esqueci. Enfim, não era pra gravar isso, mas eu tenho que te entregar. Mas é mais ou menos isso, assim, eu gosto muito, eu adoro morar sozinha e não tenho realmente hoje problema nenhum.
E foi o que a gente disse no comecinho. Tem muita gente que tem muito medo. E, isso que eu disse no começo de ter muita gente que tem medo de sair da casa dos pais e depois morar sozinho e voltar para a casa dos pais. Nossa, eu vejo muita gente com pânico disso. Eu não quero dar um passo para trás, eu não quero eu também não. fazer isso e tal. É engraçado, porque a minha visão é a seguinte: eu não tenho vontade de voltar para Patos, mas eu tenho uma consciência muito grande que se minha mãe precisar de mim, minha irmã ou meu pai, eu voltaria, sem problema nenhum. Então isso não me incomoda, entendeu? Então se minha mãe precisar realmente de mim e falar, filha, não dá. Não, minha mãe hoje mora sozinha, né? Minha irmã também mora sozinha em Uberlândia e meu pai casou de novo e mora em Pirassununga. Mas a minha mãe, por exemplo, ama morar sozinha. Só que se ela chega pra mim hoje e fala, olha, eu preciso de você aqui, por mais dificuldade que eu sei que vai ser esse reencontro, né? Eu não abriria mão por ela, assim. Eu conseguiria voltar pra cuidar dela, entendeu? Mas se for pensar no hoje normal, eu não voltaria. Eu nunca pensei desse jeito. Porque minha mãe faz propostas indecentes pra mim até hoje, né? Ô, Cibelinha, vem morar aqui comigo. Jura? E não sei o que. Né? Porque aí eu fico com a Alice, porque não sei o que. Aí eu penso comigo. Tenta nossa, facilitar, né? Como se fosse facilitar o seu dia, né? Facilitar aí, eu ia acordar, o café ia estar pronto, ela faz a comida do jeito que eu não, gosto. Não, sim, mas eu tô dizendo assim, não seria só isso, né? Nossa, mas o preço é muito caro. É muito caro. Pra abrir mão de tudo da liberdade, isso, da sua liberdade. Né? Porque a guarda compartilhada me proporciona isso. Sim. E às vezes eu me pergunto se eu não tô sendo muito radical, porque, por exemplo, vai que eu namoro, encontrei alguém, e aí eu, cada um na sua casa. Uma coisa pra se pensar. Por exemplo, eu e você morando junto, não ia dar certo nunca. Provavelmente não. Porque eu acordo 6 horas da manhã dando bom Jesus, dia, Sal, bom dia, dia lindo. Não, tudo bem que eu acordo assim feliz também, que meu namorado fala, Jesus amado, ela acorda mostrando os dentes tudo. Porque eu sou muito feliz acordando, eu acordo muito feliz. Porém, todavia, contudo, entretanto, eu não acordo com as galinhas, né, amiga? Eu acordo bem mais tarde, assim, se eu pudesse, realmente eu até acordaria mais. Mas eu não acordo tão cedo. Mas o seu horário da faxina é que horas? Seu horário da faxina é que horas? Aí depende, às vezes costuma ser de 12:30 a 2:30 da manhã. Quando você vai véspera de viajar, que você arruma a casa toda, a mala toda. Nossa, eu faço muito isso, né? De madrugada. De madrugada. De madrugada. Assim, como se fosse você acordando 6 horas da manhã. É bem isso mesmo, né? É verdade. Eu faço isso tudo de madrugada. Nossa, que louco isso. Porque você me fez lembrar que quando eu viajo pra Patos, eu não durmo. Eu não durmo. Não consigo dormir. Eu vou... Claro que provavelmente bate uma ansiedade. Eu já joguei pedra na sua janela pra te acordar. Lembra disso? Lembro. Caramba, mano. A pessoa perdeu o horário. Nossa, foi mesmo. Você ia me levar na rodoviária, né? Não era nem uma serenata. Não era nem um príncipe, né? Não, querendo subir nas minhas tranças. Mas, nossa, é mesmo. Eu lembro disso. E eu tenho... pois é. Depois dessa época, porque essa época era quando eu morava no prédio que você mora, né? No Caribe Center. Então, por exemplo, essa época de quando eu morava no mesmo prédio que você mora, eu ainda dormi um pouquinho. Pouco depois disso... Hoje você não dorme mais. Não. Eu ainda dormi um pouquinho antes de viajar. Nunca mais, acabou. Não, falando sério. Na verdade, é porque antes eu dormi um pouquinho antes de viajar, porque o ônibus sai 5:30 da manhã. Hoje eu não consigo. Aí eu começo a arrumar as coisas. Eu gosto de deixar a casa limpinha para quando eu chegar ela tá toda arrumada. E aí realmente eu vou arrumando casa. Quando eu olho já são 3:30, 4 da manhã. Eu falo, não, deixa eu ver um videozinho aqui, ouvir uma música e já eu vou. Porque eu entro dentro do ônibus e durmo antes de sair da rodoviária. Então eu tenho essa facilidade, né? E aí eu consigo dormir realmente da hora que sai até a hora que chega em Patos. Mas é mais ou menos isso. Tipo... E eu acordando às 6 horas da manhã. E você acordando às 6. Ou seja, então não conseguiríamos morar juntas. E dividir com alguém é muito complicado, né?
Dividir a moradia com alguém, assim, se não for um processo realmente para casar, enfim, para construir uma vida juntos, é difícil, porque é complicado também. A gente tá falando da gente, né? Eu conheço muita gente que morou em república e foi ótimo. E teve experiências maravilhosas e que já morou com amiga e deu super certo. Eu não me imagino morando numa república. E aí, um colega meu, recém-separado, e aí ele falou assim: olha, se eu for me relacionar com alguém novamente, é cada um na sua casa. Eu acho que... Eu não sei se todo mundo pensa assim, mas depois de uma experiência de um casamento, a pessoa rever se é necessário morar junto mesmo. As contas ficam mais baratas, mas tem que ver se vale a pena, se não sai caro. Eu penso que não deve ser fácil, não. E ainda mais para pessoas mais velhas, eu vejo muito isso. Eu não tenho muitas pessoas próximas a mim que vivem isso, mas recentemente uma paciente minha que viveu na casa dela por muitos anos, hoje ela deve estar com seus 74 anos, ela está num relacionamento de 10 anos e eles resolveram morar juntos. Ela saiu da casa dela e foi pro apartamento dele. E aí? E ela falou para mim que foi muito difícil. Esse processo de mudança foi demorado, porque era muita coisa para se resolver e tal, mas ela disse que esse processo foi muito difícil, que teve possíveis términos aí nesse período, porque foi muito difícil. Ela falou, e principalmente eu acho que isso, sabe, amiga, de você tá saindo do seu espaço para ir pro espaço que já é do outro, que já tem uma formação ali dentro. Mesmo que seja uma casa nova pros dois, Não, sabe? eu também acho que é difícil, mas você entende que você tá... A pessoa já tá cheia de mania. Não, ela foi para uma casa de um cara que tá lá há 35 anos nesse apartamento. É assim, ele foi casado há tantos anos com a ex-esposa dele, morando nesse apartamento, ou seja, ele tem um lugar onde ele coloca o chinelo dele, o terno dele, onde ele coloca o copo que bebe água, o jeito que ele põe a pasta de dente, ele tem todas essas manias. Entra alguma pessoa na casa dele, para ele vai ser difícil, mas eu acho que para quem tá entrando é mais difícil ainda. Você tem que se acostumar com um ritmo que aquela pessoa tem uma vida inteira. Eu lembrei de uma cliente minha que contou uma história também de que os dois estavam apaixonadíssimos, se amando enlouquecidamente. Casou, durou um mês. Eu já vi casa assim, é triste. Da pessoa falar assim, cara, meu Deus do céu, que desespero. Como é que eu fui gostar dessa pessoa? Eu acho incrível, assim, eu tive muitos relatos aqui de histórias assim de uns 4, 5 anos pra cá, de gente que ficou junto um período grande e de repente casou, não durou um ano, assim, não durou de um mês. Eu falei do meu, né? Eu acho que o meu foi o começo do fim. Sim. Eu falo, quando as pessoas me pedem conselho, que as duas coisas mais difíceis na vida, eu acho, eu posso até mudar de ideia um dia, de que são as coisas que dependem do outro. Então, educar um filho, que eu acho que é uma coisa, é um desafio muito grande, e quando você mora debaixo do mesmo teto com uma pessoa. Sim. Eu acho que pra mim são as coisas mais difíceis. Quando depende só de você, você tem a opção de fazer ou não fazer. Errar, não errar, acertar e fica por sua conta. Sim. Agora, quando é do outro, quando envolve uma segunda pessoa, aí é mais complicado. Mas eu concordo. Eu acho que realmente dividir um espaço com outra pessoa requer muita maturidade, abrir mão de muitas coisas e reconstruir assim um conceito de moradia, entendeu? Eu tenho uma amiga, ela é separada e aí ela tem 2 filhos, aí um mora com o pai e o outro fica com ela, e aí eu acho que ela aluga o quarto ou a casa, não sei, com amigas. E aí ela estava sempre recebendo gente, aí ela se inscreveu naquele Couchsurf. Além de ter as pessoas da casa dela, ela recebia estrangeiro de fora, tipo, sublocava a casa, sabe? E aí eu chamo ela de cigana. Gente, como é que você dá conta? Sempre tá um entra e sai de gente aqui, e é inquilino, e aí mora com essa amiga, e depois vem mais outra, e depois sai e tal. E ela deve adorar isso, né? Eu não dou conta. Eu não me vejo nessa situação também não, nessa vida não. Mas eu admiro. Porque é uma pessoa que se adequa a qualquer lugar, qualquer espaço. Aí esses dias eu me encontrei com ela, eu falei, e aí?
Ela, eu devolvi o apartamento, agora eu tô não sei aonde. Aí cada vez que eu falo com ela, ela tá num lugar. E agora por isso que eu chamo ela de cigana. Porque ela tá fazendo doutorado, tinha hora que ela tava em Portugal, tinha hora que ela tava em Salvador. Agora ela resolveu que ela não tem residência fixa. Oxe. E aí isso me surpreende. Eu falo, Muito. como pode? Que desapego. É muito desapego. Tá até na minha agenda pra eu me encontrar com ela semana que vem, sabe? Ah, ela tá aqui. E eu falei, onde é que você tá agora? Ela, acho que da última vez ela tava em Curitiba. Aí tem que aproveitar essas oportunidades. Né? Ah, mas ó, dia 30 eu chego em Brasília. Eu falei, não, então tá, vou botar na minha agenda aqui. Massa. E eu chamava de cigana. Eu falei, e aí, cigana, qual é o lugar do planeta que você tá agora? Mas aí, pra você ver, uma pessoa dessa não se sente... Não sei também, né? Não sei como é pra ela ficar sozinha. Provavelmente se sentiria uma solidão, mas estando com as pessoas ela não sente. De jeito nenhum, ela se dá muito bem. Eu vou ter oportunidade de encontrar com ela agora na próxima semana. Faz isso. Não, hoje é segunda. Manhã. Poxa, amiga, nossa, você tá ótima, né? Além de não ter memória, não tem noção de data. Eu só sei que hoje é hoje. Não, então amanhã é dia 30, aliás, né? Amanhã é dia 30. Isso, aí, tá vendo? Não tá tão não ruim. É semana que vem. Não. Mas aí você vai encontrar com ela. Você podia fazer isso, amiga. Pergunta pra ela. Pega... Dá até um assunto, né? Justamente assim, pega essa referência do que a gente está conversando, passa para ela, pergunta e depois a gente discute isso aqui também, entendeu? Tá. Que a gente pode falar mais sobre isso também. É interessante, é um assunto bacana assim de se tratar, mas temos experiências, assim, apesar de você ter começado com esse trauma e ter tido algumas coisas conturbadas, mas a gente tem uma experiência igual de gostar da nossa companhia e morar sozinha e gostar de ficar sozinha. Mas, por exemplo, no caso dela, não. Você moraria numa cidade que não tem nenhum conhecido? Nenhum parente? Moraria. Isso que me impede de ir pra São Paulo. Nossa, eu moraria muito. Eu moraria porque eu converso até com a porta, né? Não, mas sério, eu converso com os porteiros, com os vizinhos, com SG. Mas sério, eu converso com qualquer um. Então, assim, mas é por isso, é porque eu sempre tive isso comigo, né? Eu sempre tive muita facilidade de ir logo conversando e me adaptando e tal. Então, eu com certeza, eu já pensei muitas vezes, na época que eu morava sozinha antes de namorar, eu pensei muitas vezes em me mudar, em ir para um litoral para poder trabalhar com massagem, ir para um resort, alguma coisa assim. Então eu moraria sozinha, sem ter parentes por perto, assim. Mas acho que você não tem filho. Com certeza deve ser diferente, né, amiga? Muito. Por exemplo, eu morro de vontade. Pode ser uma vontade, só que eu não tenho a coragem de ir. Mas que eu tenho vontade, por exemplo, de ir para São Paulo, eu tenho. Sim. Mas eu não posso deixar minha filha para trás. E hoje aqui eu tenho uma estrutura. Eu tenho tia, primos, né? Minha mãe, meu pai, minha irmã, sobrinhos. Claro. Então... Não, é muito diferente, assim. O fato da maternidade fazer parte da sua vida é muito diferente. Você estar com a sua filha é muito diferente. Mas eu acho que com a maturidade que eu tenho hoje, eu iria. Se não fosse a questão da maternidade, eu iria. Não, e eu concordo. Eu acho, olhando para você, assim, se não tivesse a questão disso, da maternidade, da Alice, por exemplo, com certeza eu te vejo muito fazendo isso, fazendo o seu trabalho, né? Crescendo com o seu trabalho em outro lugar, assim. Não vejo que seria diferente. Eu só não me imagino que nem essa minha amiga nesse desapego total. Eu falo, meu Deus, eu preciso de uma renda, eu preciso de uma estabilidade, né? De uma estabilidade, de uma rotina, mesmo que a gente, na nossa profissão, a gente faça a nossa agenda e fala assim, eu não vou trabalhar segunda, não sei o quê. Não, mas eu entendi o que você falou. Né? Claro, desculpa. Ter uma rotina, ter uma renda, mesmo que a gente não tenha uma renda fixa, mas a gente tem um médio por mês, de contar ali, de ter as contas certinho. Claro. Não me imagino. Nessa loucura. Mas pergunta pra ela, eu fiquei curiosa. Eu também pensando, falando aqui, eu fiquei bastante curiosa de saber como que ela faz, principalmente em relação a esse negócio da solidão, se é solitude. Sim, como que ela se sente em relação a isso. Se, tipo, como ela sempre recebe pessoas e ela mora com pessoas, se quando acontece de ela estar sozinha,
como que ela reage, assim, como que ela faz, o que ela faz, se ela também tem isso de poder tirar um tempo com ela mesma, entendeu? Porque às vezes tem gente que vive esse universo que ela vive e não tira um momento pra ficar sozinha, às vezes a pessoa não consegue, entendeu? Pergunta pra ela, que eu realmente fiquei curiosa agora. Tá.